Valeu. Obrigado, tá? Bom, gente, vamos começar. Então, eu falei que algumas pessoas têm 20, 30 exemplares da Bíblia, e isso é verdade. Mas aí a gente pergunta, você lê regularmente a sua Bíblia? E é difícil achar gente que leia regularmente a Bíblia, inclusive dentro da igreja, o que é mais triste. Agora, complica ainda mais se a gente perguntar, mas quando você lê, você medita e estuda, aí quase que zera, porque se torna difícil. Mas, ainda assim, é o livro mais vendido, embora seja um livro que pouca gente leia regularmente. Eu peguei essas duas imagens aí, ficou feio ali, mas é só para vocês verem. Lá em cima é a Bíblia de Gutenberg. Foi impressa em 1450, entre 1450 e 1455 foram impressos. A impressão naquele tempo era muito demorada porque ela era 100% manual. Como é que funcionava? Era uma prancha, né? O tipo móvel foi a grande invenção de Gutenberg, foi o tipo móvel. São várias canaletas e você vai botando as letras. Letras geralmente metálicas, você ia botando. O editor, né, o montador daquilo ali, é uma profissão que não existe mais. Ele lia tudo ao contrário, porque ele montava ao contrário, para poder, na hora que a chapa descesse, aquilo saía certo. Ele era um sujeito que se habituava a fazer tudo ao contrário. Ele ia enchendo as canaletas, travava nas pontas, botava na prancha de peso, aquilo ali passava tinta manualmente, era um rolo que passava manualmente, botava o papel ali embaixo. Os primeiros exemplares ainda foram impressos em papiro, que era a forma de papel ainda muito usada na Idade Média. Botava ali certinho, descia aquela prancha e tinha uma espécie de torniquete. O cara apertava aquilo manualmente, tirava, levantava, tirava aquela folha, botava outra folha. Então, se ele quisesse fazer 10 Bíblias, ele ia repetir para cada página da Bíblia, para cada pedaço desse, ele ia repetir isso 10 vezes. Passava tinta, baixava, torniquete, tirava, verificava, tirava papel, botava papel. Então, quem já viu um parque gráfico em funcionamento hoje, não faz ideia daquilo, porque hoje você imprime 10, 15 mil livros em uma hora e pouca. Aquilo sai, é uma velocidade incrível que sai, já sai montado caderno lá na frente, a própria máquina vai emparelhando tudo, já sai pronto, praticamente lá no final. Tem pouca intervenção humana hoje. Mas assim, só tem 3 exemplares completos da Bíblia de Gutenberg hoje. Tem 2 na Europa e um nos Estados Unidos. O resto, você tem fragmentos, mas completos da primeira edição, você só tem 3 hoje no mundo. Tá? Aqui no Brasil, puxa, esqueci o nome dele agora, nós temos um dos maiores colecionadores de artefatos bíblicos, históricos, que é um presbítero nosso, aqui presbiteriano, é do interior de São Paulo, mas esqueci o nome dele. Quando a Sociedade Bíblica sai por aí, a bula de excomunhão de Lutero é dele, ele que empresta para a Sociedade Bíblica. Sério, a bula original da excomunhão de Lutero ele tem na coleção. Ele tem vários itens assim antigos e tem fragmentos também antigos. Tem fragmentos de manuscritos, tem tudo. Ele é um colecionador assim há 40 anos ele coleciona, ele compra em leilão, tal. Bom, essa aqui era assim que eram as páginas. Aquilo maiorzinho ali era chamado de iluminura, né? E era tudo bonitinho, tudo desenhado. É claro que para você ler isso hoje aí é complicado, mas isso foi uma bênção sem precedentes, porque não existia. Até então, os exemplares da Bíblia eram copiados à mão, né? Ficava assim uma pessoa, geralmente era um padre, um clérigo, ficava num púlpito e 10, 15, 20 copistas, cada um com um papel na mão. E ele ditava: no princípio criou Deus os céus e a terra. E todo mundo corria lá, molhava na tinta e
copiava à mão. Aí veio a imprensa de Gutenberg, graças a Deus. Muitas pessoas foram presas, foram mortas por quererem preservar a mensagem da Bíblia. Nós sabemos dos episódios da Reforma, mas antes disso já tinha havido tentativas de traduzir a Bíblia toda, inclusive para o inglês. Tem uma instituição de caráter internacional que promove traduções da Bíblia, que guarda o nome de um deles, que foi martirizado, foi morto por traduzir a Bíblia. Então, traduzir a Bíblia já deu morte. Graças a Deus, hoje não dá mais. É isso. Então, esse exemplar aí em alemão foi a primeira Bíblia impressa. Agora, o que explica a influência da Bíblia? Nada. Porque, humanamente falando, não existe explicação para a influência que a Bíblia tem tido desde que o cânon foi fechado. Embora nós tenhamos cânons diferentes até hoje, o cânon católico é diferente do protestante, isso vocês sabem, e nós temos vários cânons ortodoxos. E ainda temos um cânon totalmente diferente de tudo, que é o cânon etíope. Então, essas versões todas têm uma explicação histórica do porquê que elas existem, mas isso aí a gente vai ver no tal do módulo da Bíblia, tá? Vamos deixar para lá, vamos guardar alguma coisa para lá. Então, gente, humanamente falando, não existe explicação. Tá? A Bíblia é um livro que contém muitas histórias, poemas, mas também é um livro que contém genealogias, sabe? Contém textos confusos para o ser humano natural, como os textos de Apocalipse, de Daniel, são textos confusos, se você não tiver a iluminação do Espírito Santo, né? Então não existe uma lógica natural do porquê a Bíblia é tão apreciada até hoje. Mas a gente precisa considerar aquilo que está por trás, que não é o apreço humano, é a ação do Espírito Santo. Então, se a palavra é de Deus, o próprio Deus se encarrega de gerar os meios da preservação e também se encarrega de gerar os meios para continuidade, ou seja, para que pessoas queiram ler. Aqui nós temos na igreja pessoas que hoje estão frequentando, que eram de uma outra tradição e que, por começarem a ler a Bíblia, vieram parar aqui. Então, para vocês verem como isso funciona desde o começo da igreja até hoje. Começou a ler a Bíblia, começou a comparar com o que estava vendo, onde estava, e falou, não, eu estou no lugar errado, então vou procurar outro lugar. E veio parar aqui e parece que está gostando. Mas, vejam bem, isso é ação do Espírito Santo. Porque ninguém convence uma pessoa a fazer algo dessa natureza, né? Nós temos também que entender a palavra de Deus e revelação como duas expressões que podem ter características diferentes, né? Alguns teólogos, entre eles o John Frame, entre eles esse aí que é um teólogo que eu gosto muito, é contemporâneo, ele está vivo e tal, ele faz essa distinção entre palavra de Deus e revelação. Porque para ele, a palavra de Deus é a palavra em si, e claro, a palavra de Deus por causa disso traz a ideia da comunicação que Deus faz, enquanto que a revelação é o conteúdo dessa comunicação que Deus faz. Então, alguns teólogos preferem fazer essa distinção, que é um pouco técnica, tá? Se a gente falar aqui no púlpito, palavra de Deus, ou a revelação do Senhor, a gente vai entender tudo como sendo aquilo que Deus revelou para a gente. Mas, tecnicamente falando, se vocês lerem um livro um pouco mais teológico, vocês talvez se deparem com esse tipo, a depender do autor, com esse tipo de distinção. Tá? A palavra levando para o senso de comunicação e a revelação para o conteúdo dessa comunicação. Guardem isso, porque como eu falei, lá no outro módulo isso vai ser importante. Agora, por causa disso, conteúdo da comunicação, nós temos a percepção clara de mudanças que vêm acontecendo no conceito da revelação. O que acontece? Quando nós chegamos ali ao século XVII, estamos falando de 1600 e pouco, é o século em que a nossa confissão, os nossos símbolos de Westminster foram produzidos, inclusive. Nesse século, nós temos uma influência muito forte do humanismo já
com o iluminismo trabalhando esses conceitos mais públicos. Os conceitos acadêmicos começavam a dominar o pensamento das pessoas, né? Ou seja, aquilo que estava na academia era tão alto, tão elevado, que ninguém discutia mais aquilo. Até hoje tem gente que tenta fazer isso. Mas aquela teologia que se estudava e se praticava nos grandes palcos acadêmicos começa a se distanciar do conceito bíblico de revelação. O que é revelação? Vamos voltar lá. O conteúdo da comunicação. Tá? Ou seja, ninguém questionava em si, por exemplo, o cânon bíblico. Se o cara era protestante, ele não questionava. Ele não queria bater boca sobre a formação do cânon. Mas ele começa a discutir a respeito do conteúdo da comunicação que Deus fez através da revelação. E a partir disso, nós temos uma série de distopias que vão entrando no universo cristão, e agora vamos falar no universo cristão protestante, que até hoje dão problema. Então, por exemplo, quando você pega no século XVIII, mas principalmente o XIX, que foi o grande nascedouro de algumas tradições hereges, que são pseudo-cristãs, você vai perceber que todas elas nasceram porque alguém resolveu interpretar diferente o princípio da revelação de Deus. E vejam bem, aquilo que nasce aqui no século XVII, no final do século XVIII, mas principalmente no XIX, vai facilitar o trânsito de interpretações espúrias da própria revelação. Por quê? Porque agora ela pode ser interpretada livremente, ela pode ser mexida do jeito que eu quiser. Vamos nos lembrar que no século XIX estamos entrando no século em que começa a se falar claramente, já não na academia, claramente, sobre, por exemplo, a relativização dos conceitos. Então, se eu relativizo, por que eu não vou relativizar isso também? A teologia liberal, que surge no final do século XVIII, mas tem seu auge no século XIX, e a alta crítica influenciaram essa mudança. O que é alta crítica? A alta crítica são os estudos na área de linguística, teoria da literatura, tal, que crescem muito no século XIX e que vão ter o seu esplendor acadêmico no comecinho do século XX. Então, nós, no começo do século XX, vamos ter um sujeito, por exemplo, chamado Ferdinand de Saussure, que ele vai estabelecer uma mudança dramática nos estudos de linguística, por exemplo. Ele vai trazer elementos da sociologia, da antropologia, tudo nascendo ali, porque não existiam esses estudos até final do século XIX. Ele vai trazer isso tudo para dentro dos estudos da linguística. E ele vai fazer uma salada tremenda ali. Nesse contexto todo, surge uma coisa chamada alta crítica, em que, por exemplo, vocês todos já devem ter escutado alguma tia teteca na escola falando que o texto está lá, mas a sua interpretação depende também do leitor. Vocês já ouviram isso? Quando você lê, você completa a interpretação do autor. Isso é uma balela sem fim, e isso é fruto da alta crítica. Mas, óbvio, se eu vou interpretar o texto que o Lucas escreveu, mas quem dá a interpretação sou eu, por que eu vou respeitar o texto que Deus mandou escrever? Eu posso dar minha interpretação. Então, a alta crítica gera problemas e deforma o conceito de revelação. Tanto a alta crítica, a teologia liberal vai se apropriar da alta crítica e trazer para dentro da academia teológica. E ali faz o salseiro que a gente sabe que aconteceu ao longo do século XIX todo, e até meados do século XX, academicamente, isso teve muita importância. Hoje a teologia liberal continua fazendo muito escarcéu, mas enquanto escola acadêmica já passou. Tá? Não existe mais uma academia de teologia liberal. Isso não existe mais. Mas o veneno ficou. E eu acho que até Jesus voltar, ele vai estar aí. Tá? Porque Satanás gostou dele. Qual é a consequência da mudança? A sociedade se tornou mais ignorante sobre Deus, ignorante no sentido de não saber mesmo, de ignorar. Por quê? Gente, uma coisa que eu sempre falo, eu nunca vi um monge budista falando
que a teologia budista é mentirosa. Nunca vi. Eu nunca vi um teólogo muçulmano falando que o Alcorão é errado. Nunca vi. Mas o que eu já vi em 200 anos de gente que se diz cristã falando contra o livro sagrado cristão, não está no gibi. Só cristão fez isso. Tá? Eu estou falando de cristão como um todo, né? Porque a gente sabe que são falsos. Mas isso fez com que a sociedade deixasse de conhecer Deus. Ou seja, não existe mais o apreço pela leitura. É por isso que ainda vende muito, a gente tem muitos exemplares, mas pouca gente lê. É por essa razão. Se a revelação não é mais compreendida da forma correta, então a comunicação da verdade também vai ser afetada, tá? Obviamente. Então, palavra e revelação agora se juntam, e se eu não tenho mais a palavra, eu também não tenho mais a revelação. Ou seja, o conteúdo daquela comunicação também ficou arranhado, causando um estranhamento. E você começa a ter a repetição de problemas dos primeiros séculos. Domingo eu falei, foi domingo eu estava aqui? Tá. Domingo eu preguei e na pregação eu citei Marcião, que foi aquele sujeito lá do começo da era cristã que resolveu fazer uma seleção no texto bíblico. Ele tirou todo o Antigo Testamento, tirou os 3 evangelhos, só deixou Lucas, e de Atos para frente. Menos Apocalipse também. Ele tirou Apocalipse. E ele teve trabalho, né? Vamos considerar que realmente ele trabalhou bastante para fazer essa heresia. Porque ele pegou todas as epístolas de Paulo e tirou, rabiscou tudo que tivesse referência ao Antigo Testamento. Então o cara teve trabalho, né? Eliminou todo o Antigo Testamento e vamos dizer aí, pelo menos 1/3 do Novo Testamento ele eliminou também, ou mais. Essas coisas começam a aparecer de novo. Então hoje você tem seitas heréticas, algumas as pessoas juram de pé junto que são cristãs. Aqui em Campinho tem uma igreja enorme, tem um apóstolo lá, ele é marcionita. Ele defende que a Bíblia de verdade é a Bíblia de Marcião. Tá? Vocês conhecem a figura. Lotada, eliminou vestígios tradicionais do cristianismo, lá não tem, enfim. Mas para vocês verem, quase 2000 anos depois aparece um sujeito repetindo a mesma coisa. Da onde vem isso? Daqui. São as mudanças que geraram consequências e as pessoas aderiram àquilo porque agora se arvoram o direito. Marcião não, ele não estava nesse momento. Ele foi um cara assim, herege porque quis ser herege. Esses todos, eles pegam esses elementos de mudança linguística, mudança conceitual, mudança interpretativa e dizem, agora eu vou pensar de outro jeito. Eles se apoiam nessas mudanças, né? Nós temos a revelação e o evangelho. Se aqui a consequência da mudança foi o afastamento, então agora nós continuamos tendo a ação da palavra de Deus que se manifesta para nós na forma escrita, que é aquilo que vai perpetuar o apoio à pregação do evangelho. A pregação do evangelho não é a simples leitura, mas é a leitura com exposição, ou a menção clara quando é uma pregação mais de nível pessoal, aquilo que você faz com seu amigo, seu vizinho e tal, mas sempre nos apoiamos na revelação escrita, sempre. Porque a gente não tem nada em nós que diga, eu dou certeza a você porque eu sou bom demais. Não existe isso. Nós temos que nos embasar sempre na Escritura. Então, o conhecimento de Deus, aquele conhecimento que se perde nos dias de hoje, ele só pode ser resgatado pela revelação e pela pregação do Evangelho. Aqui está o grande papel da igreja, que é manter firme esses episódios para que o conhecimento de Deus seja mantido. Então, se a gente olha para a população, o Ocidente, por exemplo, se tornou insensível à pregação do Evangelho, de modo geral falando, e isso, gente, é doloroso falar, porque eu não estou falando apenas do mundo, estou falando da igreja. Tá? A gente entra numa igreja,
e a gente vê o distanciamento que as pessoas têm do texto que está sendo lido e explicado. Tá? Não foi, como eu prego em outras igrejas, não são raras as vezes que você está pregando, aí você fica de frente para todo mundo, você vê de tudo na igreja, menos gente prestando atenção. Né? Então, a revelação foi deixada de lado, porque não se quer mais o conhecimento de Deus. Tá? Sem a revelação, sem a escritura, não tem a revelação de Deus. É isso aí. Como é que o evangelho tem sido pregado hoje? Em muitos lugares, graças ao bom Deus, o evangelho tem sido pregado de maneira correta. Faltou outra pergunta retórica aqui embaixo, que eu ia botar, acabei esquecendo. Como é que o evangelho tem sido recebido hoje? Porque o evangelho, ele precisa, o ato da pregação, ele precisa de dois caminhos, é como a comunicação. Né? É o emissor e o receptor. Lembram disso lá na escola? Emissor e receptor. A pregação do evangelho tem o pregador e tem o ouvinte, que são o emissor e o receptor. Então nós temos aí uma espécie de ciclo vicioso. As pessoas não dão mais ouvido ao que se prega. Por outro lado, os pregadores não pregam mais o que deveriam pregar. As igrejas continuam funcionando. Os futuros pastores, eles não caem do céu, eles saem do banco da igreja, vão fazer o seminário e voltam depois como pastores, mas eles já não se importavam com a palavra, nem com a revelação quando eram membros, vão para o seminário, voltam e continuam esvaziados. Então é um ciclo vicioso. O membro está esvaziado, o pastor esvaziado, o pastor não prega o que deveria pregar e o membro não aceita o que deveria aceitar. Eu tenho um neologismo, de vez em quando eu converso com algum pastor amigo e eu falo, nós estamos vivendo a crise da impastoreabilidade. Membro de igreja, estou falando de igreja boa, membro de igreja só ouve a palavra pastoral até quando ela não incomoda. Quando incomodar, o cara levanta, sai e nunca mais volta. Vai procurar outra igreja. E fica lá mais 3. É que nem carro velho. Você compra um, eu sei porque eu só tenho carro velho. Você compra, aí ele começa a fazer barulho. 2, 3, 4 anos. Aí você vende, você compra outro carro velho. Mas você leva mais uns 2 anos para perceber o barulho do outro carro velho. Aí você fica mais 1, 2 anos com o carro velho fazendo barulho, aí você vende. É a mesma coisa, tá? O membro se levanta, vai para outra igreja, daqui a 3, 4 anos ele se incomoda lá, ele vai para outra, e ele fica assim, né? De igreja em igreja, de denominação em denominação. Nós vivemos essa crise. Algumas denominações claramente já vivem mergulhados nessa crise. Eu posso falar, anglicanos, luteranos, já vivem abertamente nessa crise da impastoreabilidade. Mas o meio evangélico como um todo já está mergulhado nisso. Ou seja, eu vim aqui para ouvir algo tal que me faça bem, ou que até eu seja edificado, tal, mas não entra muito na minha vida, não. Sabe? Senão aí a amizade termina e eu vou embora. Nós temos a promessa e o seu cumprimento. A Escritura vai unir sinais, maravilhas e palavras de promessa. Isso faz com que haja uma expectativa no coração daquele que se aproxima da palavra, porque aquilo que a palavra manifesta não é apenas história que já passou, mas a palavra manifesta também promessas que são histórias que já foram contadas por Deus, mas que no nosso tempo e no nosso espaço ainda não aconteceram. Ou seja, na ótica divina aquilo já é concreto, mas na nossa ainda não se realizou. O conhecimento de Deus se propaga por causa dessa união. Que união? Os sinais, maravilhas e as promessas. Tá? Então, o conhecimento de Deus se torna tanto mais intenso e tanto mais esparso, quanto mais intensamente a gente se apropria dos sinais, maravilhas e as palavras de promessa. Onde é que estão essas coisas? Na Escritura. Então, deu para vocês entenderem? Quanto mais próximos da Escritura, mais conectados nós estaremos com a realidade de Deus. Eu falei que o ser humano de hoje está afastado da Escritura,
Portanto, essas coisas não geram essa expectativa, porque as pessoas têm um conhecimento superficial e um conhecimento quase místico da Escritura. Não é relacional com Deus, é quase místico, né? E nós vivemos aí no dualismo, que é algo do nosso tempo. Berkoff, por exemplo. Muitos negam a possibilidade de conhecer Deus. E outros, por outro lado, criam um conceito subjetivo e autônomo do divino. Ou seja, Deus é aquilo que eu entendo que ele é. Mas aí o Lucas ali pode entender que Deus é outra coisa. Irmã Maria pode entender que Deus é outra coisa. É essa segunda frase aqui. É o conceito subjetivo e que cada um vai ter do próprio ser divino que é Deus. O que acontece? Nós podemos conhecer Deus até onde ele se revelou. Nós não conhecemos Deus na sua totalidade. E eu ouso dizer que nem quando a gente chegar no céu. Tá? Porque quando a gente chegar lá, Deus não vai virar o nosso colega. Deus vai continuar sendo Deus. Nós seremos plenamente santos, sem a presença do pecado, sem tristezas, tudo aquilo que a gente viu o ano passado todo, vendo Apocalipse. E aqui também, escatologia. Mas Deus vai continuar sendo Deus e nós não. Então, o nome disso é cognoscibilidade. A cognoscibilidade de Deus não é ostensiva, ela não é plena, mas nós podemos conhecer uma parte de Deus que ele resolveu revelar de si mesmo para que nós pudéssemos, primeiro, encontrar o caminho da salvação, porque foi ele quem nos chamou, e segundo, para que nós pudéssemos ter intimidade com ele. Nós fomos chamados para viver em intimidade com Deus. Por causa desses dois motivos, Deus precisou revelar uma parte de si. Mas não todo. O ser de Deus não pode ser totalmente vasculhado por nós. A gente não conhece nem a gente mesmo. Vai conhecer Deus? Qual é o limite do conhecimento de Deus? A teologia reformada ensina que Deus pode ser conhecido, mas não compreendido plenamente. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus é parcial, mas é suficiente para o propósito de Deus com relação a nós. Tá? Essa é aquilo que eu estava falando, fim antecipando aqui esse slide. Então, essa é a ideia. Não podemos nem conhecer e nem compreender Deus plenamente. O conhecimento é parcial, só até onde o próprio Deus quer, e, obviamente, aquilo que ele resolve revelar, a gente consegue conhecer. Mas compreender o ser de Deus, eu acho que é mais difícil do que conhecer. Porque você conhece os atributos de Deus, por exemplo. Você conhece o atributo do amor de Deus. Mas compreender a expressão do amor de Deus é complexo. Tá? Você consegue definir. O Deus é assim, ele é amor, ele é isso. Agora, você entendeu na profundidade o que é isso? A gente não compreende. Tá? Então, a compreensão de Deus ainda é mais complexa do que o seu conhecimento. Nós temos um problema que é a da autonomia humana, e por causa da nossa autonomia, a gente quer entender tudo do nosso jeito e quer dizer que a gente está certo do nosso jeito. Então, o ser humano rejeita a revelação de Deus e quer colocar a revelação de Deus num lugar secundário, sendo que o nosso conhecimento é o que toma o centro da coisa. Então, isso faz com que aquilo que Deus revela fique embaçado diante dos nossos olhos e a gente não perceba o que Deus já revelou de si próprio. Então, a gente entra com expressões do nosso conhecimento no lugar do conhecimento de Deus e a gente simplesmente desvia o propósito que Deus deu para nós. Eu boto aí que isso vem desde a queda de Adão e Eva. Não come daquele fruto. Foi lá e comeu do fruto. Por quê? Eu sei mais do que Deus. Que negócio é esse de não poder conhecer o bem e o mal? Então, o ser humano ele faz isso desde sempre. Romanos capítulo 1, nós vamos ver a rejeição da revelação, já que a gente está na série de Romanos, vocês devem lembrar dos dois primeiros sermões, mas principalmente do segundo sermão,
em que o homem se torna indesculpável na presença de Deus, diante dele, porque Deus revelou na natureza a si próprio, não para a salvação, mas para mostrar ao homem que Deus existe e ele é o Criador de todas as coisas. Então, existe Deus, e isso Deus revelou para todo ser humano. Mas o homem prefere não reconhecer essa demonstração da existência e da presença de Deus e prefere recorrer a coisas da sua própria imaginação ou a si próprio. Esse desejo de autonomia que leva à rejeição da verdade que foi revelada por Deus. Então, o homem, ele começa a olhar para o entorno e começa a olhar para si mesmo. O resultado dessa autonomia é que o homem busca ser o seu próprio Senhor. Obviamente, se o homem é o seu próprio Senhor, o Senhor não é mais o seu Senhor. Sempre Deus precisa ser o centro. Se Deus saiu do centro, um ídolo entrou. Aqui, o ídolo é o próprio homem. Ele se torna escravo, óbvio que de Satanás, mas aqui particularmente da falsidade, da mentira de Satanás a respeito do ser de Deus e da sua manifestação plena para nós. Isso tudo está no bojo da revelação. Como é que a gente vê hoje a doutrina da revelação? Tem esse pensador, Robert Croix, que ele analisa como a teologia moderna minimizou a revelação. Não precisa a gente ir para uma heresia que seja antitética a Deus, mas algo que diminua o próprio Deus já é um problema. Por exemplo, uma teologia neopentecostal que vai passar o resto da vida pregando a expressão da conquista financeira, da conquista neste mundo. Esse aí é um desvio que diminui elementos da revelação de Deus e só usa uma parte. Tá? Então, isso também é um erro. As duas principais manifestações são a revelação como comunhão direta com Deus e a revelação como um ato de Deus percebido pelo homem. Isso aqui depois a gente vai ver. Você já falou disso lá nos modelos de revelação? Falou, né? Então, quem estava aqui semana passada? Prestaram atenção no Lucas, né? Tá. Então, isso aqui é só para a gente trazer de volta, porque a doutrina da revelação, como a gente vê hoje, a gente estuda principalmente a partir dos anos 70, quando alguns acadêmicos bons, né, estou falando dos bons agora, retomaram um estudo sistematizado da doutrina da revelação. Tá? Isso vai fazer com que a gente tenha características diferentes da percepção da revelação, como a comunicação do conteúdo aponta para Deus, a depender de como eu entendo a revelação, eu vou entender Deus de uma ou de outra maneira. Tá? Foi isso que aqueles 5 modelos da revelação do Evert Dulles vieram não só propor, mas esclarecer, né? Que ele fez um estudo muito bom ali. Quais são as consequências? Aqui eu botei só 2 porque são as mais próximas da gente. Quais são as consequências das visões contemporâneas? A depender dela, da visão que for adotada, uma redução da importância da revelação na igreja. Por exemplo, quando você tem uma teologia da missão integral hoje, você joga quase no chão a importância da revelação. Não existe mais. Para que Bíblia? Para que a palavra de Deus? Faça o bem, que isso é pregar Deus. Tá? Então você tem um evangelho sociológico, entre aspas, né? Porque isso não é evangelho, e se você cuidar do mendigo, você pregou o evangelho sem falar nada. Isso é mentira. O ceticismo sobre a confiabilidade das escrituras, as pessoas se tornam incrédulas de que a escritura de fato seja confiável, verdadeira. Uma parte disso é por causa do testemunho que é dado por aqueles que se dizem ter entendido a revelação. Vulgo os crentes, né? O crente dá mau testemunho, as pessoas dizem, você aprendeu isso na Bíblia? E recurso ao misticismo e ao subjetivismo.
Então você tem denominações inteiras que são místicas. Bota o copo aí, vou orar aqui no estúdio, o copo vai ser abençoado, depois você bebe, você vai ser curado agora. Isso é misticismo. Nós vamos agora fazer uma corrente de 7 domingos. Então, se você vier aos 7, claro, deixando um dinheirinho no gasofilácio, você vai alcançar aquilo que você precisa. Quando termina isso, campanha do óleo ungido, que é um contrassenso linguístico, porque o óleo é o que unge, ele não é ungido. Ele unge, ele é para ungir. Aí as pessoas chamam de óleo ungido. Não, é óleo de unção, se quiser falar certo. A pessoa é que é ungida, não o óleo. Campanha do óleo ungido. Traga o seu vidrinho tal, e esse óleo foi feito na receita do tabernáculo. Ó, que maravilha, né? Você vai ganhar uma rosa no próximo domingo. Claro, deixando um trocadinho, você leva uma rosa, você deixa num vasinho na sala da sua casa. Quando as pétalas murcharem e caírem, a bênção vai chegar. Sabia? Eu já ouvi isso. Fora a história do sabonete, né? Que você vai tomar banho com ele, vai ser curado. Traga a roupa da pessoa, tal. Aí o nego aparece lá com camisa, cueca, meia, aquele monte de trouxa lá. Jesus, isso é misticismo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. E uma parte grande desse misticismo, inclusive, é importado de outras religiões. A história do copo d'água, por exemplo, vem do espiritismo. Tá? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aqui é o que o espiritismo chama de ponto de fé. Que nessas igrejas eles chamam de ponto de fé também, assim, sem escrúpulo. É a solução para esse disparate todo? É voltar para a convicção bíblica. A escritura não é apenas simbólica, ela é a palavra de Deus, né? Ela não contém, ela não parece, ela não tem, sabe, aspecto, ela é a palavra de Deus. Vamos falar disso também depois, mas pastor, sabe, na minha versão tem uma palavra que não tem na outra versão, não tem problema. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, suficiente, nós estamos falando os autógrafos mais antigos. Uma tradução para uma língua moderna vai guardar atualizações linguísticas, não tem como, tá? Não temos mais uma palavra exata para determinadas palavras da antiguidade. Agora, a Bíblia também é suficiente, autoritativa e é o único lugar em que Deus se revela plenamente. Na natureza, ele se revela parcialmente. Na Escritura, ele se revela plenamente. Ou seja, plenamente até onde ele quis se revelar a nós. Toda a revelação de Deus está na Escritura. Nada de Deus pode ser revelado por outros meios que não sejam a Escritura. Então, se alguém aparecer dizendo, eu estive lá no céu e eu conversei com Deus, tá? Eu fiquei na beira do trono, aí eu me apoiei no trono, fiquei batendo papo com Deus, e Deus tinha um olho roxo. Mentira, não existe isso. Tá? Então, pode dizer que é mentira, na cara. Ah, mas eu que experimentei. Experimentou uma falsidade de Satanás, pronto. Ah, fui no inferno 85 vezes, já voltei, eu sei o que é que tem lá. Mentiroso, mentirosa. Ah, mentira, toda mentira procede de Satanás. Aí você fecha o ciclo, tá? Eu me lembro que nos anos 80, eu ainda era rapaz, tinha um monte de moça aí, dessas moças que vivem orando, né? Tem umas que têm quase um altar, geralmente assim no morro, aí todo mundo vai lá atrás dela e tal. E, rapaz, ficou uma moda de gente ir no inferno naquele período, e todo mundo via alguma coisa que voltava para alertar, né? Teve a moda de não deixar mais as irmãs usarem Enê. Vocês lembram do Enê? Que era para esticar o cabelo, deixar pretinho. Não podia mais usar Enê, porque uma dessas moças aí foi ao inferno e viu um caldeirão de Enê com um diabo mexendo o caldeirão. Gente, isso tudo é mentira. Ah, Deus não deu autorização para ninguém ir ao inferno, até porque o inferno não é aquilo. A pessoa teve um devaneio, fumou alguma coisa, eu não sei o que ela fez,
toma santo daime, eu não sei o que é. Mas da Escritura não saiu. Da revelação de Deus não saiu. Então, só pode vir de outro lado, né? Tá? A Bíblia tem tudo o que precisa e tem toda a autoridade para nos revelar Deus. João 6,63 vai nos falar que as palavras de Cristo são espírito e são vida. Quais são as palavras de Cristo? Ele é a palavra viva. Toda a Escritura é a expressão do Logos encarnado. Toda ela. E 2 Timóteo 3,15 vai falar que as Escrituras tornam sábios para a salvação. Somente pela revelação do Senhor é que a pessoa consegue se tornar sábia a ponto de perceber e abraçar a salvação, que é um gesto que vem de Deus para a pessoa. Tá? Se Deus não abrir a mente e o coração, ninguém consegue ver a revelação do Senhor a ponto de se lançar e ser salvo por Deus. Qual é a conclusão disso? A revelação de Deus é essencial para o conhecimento verdadeiro de Deus. E o desafio é reconhecer e aceitar essa revelação. Gente, por que esse desafio final aqui parece ser tão bobo para a gente? Por causa de tudo que eu falei. Os maiores problemas que a gente enfrenta hoje com relação à Escritura não vêm de perseguições, de estados autoritários, queimando Bíblia na praça, não vem daí. Vem de dentro da igreja. Porque o inimigo queimar Bíblia, isso é normal. Satanás mandar alguém eliminar todas as Bíblias de um país, isso é normal. Ele é o inimigo. Agora, dentro da igreja, nós não lermos, não estudarmos, não apreciarmos, não acreditarmos, não entendermos, não amarmos a Escritura, isso é um problema sério. Ok? Terminou.